Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado Coração do Misticismo. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: enquanto existir um sentimento de separação entre nós e o que chamamos de Deus, essas discórdias devem existir inevitavelmente. A verdade é que nós não estamos separados de Deus, mesmo em pecado, doença, pobreza ou morte. Bom, mestre, neste trecho, o Joel fala sobre esse senso de separação de Deus. Dentro desse assunto, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse sentimento presente? Ô Gilson, esse sentimento presente, o sentimento de separação, é um sentimento presente em razão do modelo do pensamento presente. Nós temos um modelo de pensamento que nos dá uma visão do mundo a partir de alguém que está vendo. Esse alguém sou eu. Eu tenho uma visão particular de você. Ela é uma visão particular, porque é uma visão diferente da visão que eu tenho sobre outra pessoa. Diferente da que eu tenho sobre mim. Essa particularidade de visão que eu tenho se assenta na pessoa que eu sou, no modelo de estrutura de pensamento que eu trago. Portanto, esse sentimento de separação é algo particular nesse modelo de pensamento que eu tenho. Portanto, qual é a verdade sobre o pensamento? Porque é o pensamento que está determinando o que eu sinto sobre você. É a presença do pensamento que determina o que eu sinto sobre o outro e sobre mim mesmo. Portanto, aquilo que nós precisamos compreender aqui é a questão do pensamento. A verdade sobre o pensamento. Ter a compreensão do pensamento é ter a libertação desta condição psicológica de sentimento de separação. Se eu olho para você a partir de ideias que eu tenho sobre quem você é, eu não tenho a verdade da revelação sobre você, porque estou nesse sentimento de separação. O que me coloca em um estado de conflito com relação a você. Porque em alguns momentos eu gosto de você, em outros momentos eu não gosto. E é sempre a prisão do pensamento, o elemento que determina esta condição de relação. Ô Gilson, nós precisamos descobrir a vida na verdadeira relação. Nós não temos uma real relação com a vida. A relação, ela abarca uma totalidade que nós desconhecemos. Nós estamos presos a esses meros modelos de ajustes no pensamento a ele ou ela, a mim mesmo, ao mundo. Assim nós estamos vivendo em relacionamentos no que diz respeito a pessoas, há meras relações também equivocadas com objetos e com experiências,
quando o que está presente, prevalecendo, é a presença do pensamento. A realidade da vida é relação. A vida é a presença da relação. Nós temos nesta relação com a vida a presença de uma comunhão real nesse contato, porque não há mais esta separação. Portanto, esse sentimento entre você e a vida, entre você e Deus, é um sentimento de isolacionismo e, portanto, de problemas e de todo tipo de sofrimento. Seu sofrimento não é só na relação ou no relacionamento com ele ou ela, que é o relacionamento entre pessoas. Seu problema consiste nesta equivocada visão de mundo que lhe coloca num relacionamento com o momento presente a partir desse centro que é o eu, que é o ego. Aqui o problema é que todo sofrimento presente é para esse mim. Nós não sabemos o que é ter um contato real com o momento, como ele acontece. Isso nos coloca num contato com a vida como ela é, a partir de critérios que eu tenho. Aquilo que eu espero da vida, que eu aguardo da vida, que eu não quero na vida. Então, o problema desta dualidade, desta separação, desse sentimento de separação, é que isso alimenta o sofrimento. Para mim, não é a vida que me faz sofrer, é a presença dessa mente, desse pensamento, desse modelo, que é o modelo do eu, se vendo como um elemento separado da vida, tendo problemas, vivendo o sofrimento. Assim, o problema desse sentimento de separação é que ele estabelece a ilusão de uma identidade presente que olha para a vida como ela acontece a partir de critérios, de avaliações, de memórias, de lembranças, de todo tipo de condicionamento psicológico. Então, há uma distância entre a vida como ela é e a pessoa que o pensamento diz que eu sou. Nesta distância se estabelece, nesta divisão, os diversos problemas que, como pessoa, eu tenho. Observe que são inúmeros os problemas que nós temos. Não é a vida com os seus inúmeros problemas. É a minha particular vida com os seus problemas inumeráveis, de todos os tipos. Eu não tenho só problemas dentro de mim, nessa relação comigo mesmo. Nesse padrão de separação entre esse eu e aquilo que se passa dentro de mim. Mas também está estabelecido problemas nesta minha particular vida, nesta relação com o mundo à minha volta, com as pessoas que me cercam, com as situações que acontecem. Portanto, é constante neste eu os problemas. É constante na pessoa que eu sou os problemas que eu tenho.
Mas qual é a verdade sobre esse eu? Ele não é outra coisa a não ser exatamente esse modelo de pensamento que está estabelecido aqui, neste cérebro, nesta mente. Nós estamos organizados, programados, formatados psicologicamente para essa condição de separação e, portanto, para os problemas. Quando temos um contato com a vida, um contato real nesta relação, não está mais presente a particular vida do eu, da pessoa. Se você pergunta como isso se torna possível, é nisso que estamos aqui trabalhando com você. Isso se torna possível quando você descobre como olhar sem o pensamento. Pensamento é essa cortina através da qual você olha para a vida. É como um óculos colorido. O seu olhar não está livre daquela cor. Se você olhar a partir dos óculos, a lente é o elemento presente para determinar a clareza ou não clareza, a lucidez ou não desse olhar. Essa mente em nós é a presença desse óculos. Uma mente lúcida, em clareza, em olhar, é uma mente livre desse padrão, desse formato de pensamento que colore, que falseia a realidade da visão. Portanto, eliminar a ilusão da dualidade. O modelo de separação é eliminar esta condição psicológica. Por que chamamos isso de ilusão? Porque isso se assenta simplesmente no modelo do pensamento programado, do pensamento condicionado. Esse pensamento é o modelo psicológico de pensar e de sentir e de agir no mundo. O que consiste em um padrão de comportamento ilusório, que podemos romper com isso para uma visão livre do pensamento psicológico, livre desse modelo de condicionamento, livre dessa mente condicionada. Então, isso é o fim da ilusão. É o fim dessa visão particular de ignorância sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre a vida. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: eu vivo constantemente preocupado com o futuro, numa angústia que parece me separar da paz. Como lidar com a ansiedade? Ô Gilson, a presença daquele que pensa é a presença daquele que se move no pensamento. E o que é o pensamento? O pensamento em você é a presença da recordação e, portanto, do passado. Se existir presente aqui esse elemento que se move a partir do pensamento, esse elemento presente nesse existir é a presença do pensador.
é que por toda a nossa vida estamos habituados a viver como sendo esse elemento presente. O elemento que se situa no pensamento sendo o pensador. O pensamento em cada um de nós está fazendo um jogo. É o jogo da sobrevivência dele próprio, da continuidade dele mesmo. Esse é o jogo. E ele sustenta esse jogo porque ele sustenta esse eu, esse mim, que é o pensador. E esse jogo é algo que se processa no tempo. É a presença do passado. É só o que nós temos no pensamento. Porque essa é a memória. Mas esse pensador, ele se projeta para o futuro, para manter a continuidade de sua sobrevivência, ou seja, do seu jogo. Nós não percebemos isso. Um trabalho direto de percepção de nós mesmos, de compreensão de nós próprios, de autoconhecimento, irá lhe mostrar esse jogo. É a ideia de alguém aqui que veio do passado e está indo para o futuro. Eu fui isso ontem, mas eu serei aquilo amanhã. É a ideia de ser, de vir a ser. É a ideia também de deixar de ser para ser. O movimento sempre consiste em passar pelo presente e ir para o futuro. Observe que para o pensamento, esse momento não é interessante. Nesse momento, não há espaço para o pensamento. Olhe para a sua cabeça, o pensamento não lhe diz nada do que está aqui, neste momento. Ele está sempre voltando para o passado, ou se projetando para o futuro. Esse é o movimento do eu, do pensador. Portanto, quando você diz vivo preocupado constantemente, vivo em preocupação, em angústia, a sua preocupação, de fato, só pode ser com o futuro. E a sua angústia só pode ser realmente com o passado. Esse é o movimento do pensamento nesse jogo. A presença do passado, a presença do presente e a presença do futuro. O pensamento é esse conjunto, onde nesse conjunto, dentro desse conjunto, está presente o passado, o presente e o futuro. A presença do pensamento, que é esse conjunto, é a presença do tempo. O tempo só é importante, só tem validade, só carrega o seu valor quando encontra uma entidade presente que viveu aquilo, está vivendo isso e irá viver uma outra coisa amanhã. Quando eliminamos esse conjunto que é o pensamento, eliminamos o tempo. A eliminação do tempo, a eliminação do pensamento é a eliminação da continuidade do eu. É por isso que, para cada um de nós,
se torna fundamental a descoberta, a revelação de que há algo aqui presente que não é o eu, esse mim, essa pessoa. Não existe tal coisa como o pensamento, como o tempo e como esse eu. Esse eu, o tempo, a pessoa. Esse mim é um único movimento estabelecido pelo pensamento em nossos cérebros, naquilo que nós chamamos de consciência pessoal, nesta mente particular que eu tenho. Essa é a mente condicionada, neste cérebro programado, nesta consciência mecânica, nesta consciência na realidade inconsciente. Porque todo esse movimento, observe de perto isso, é um movimento do qual nenhuma ciência temos. Isso ocorre de uma forma completamente automática, mecânica, inconsciente. Aprender a olhar para isso é se aproximar desse estudo de si mesmo, para observar este cérebro, esta mente, e, portanto, esse modelo de pensamento. Nós temos uma qualidade de pensamento que é prático. O pensamento que é a lembrança de um endereço. O pensamento que é a lembrança daquele número do telefone. O pensamento daquela lembrança da hora da sua consulta médica. Então nós temos um pensamento que é prático, simples, direto, objetivo. Não é desse pensamento que estamos falando. Nós precisamos nos livrar desse fundo de pensamento psicológico. É esse fundo, é essa qualidade de pensamento que sustenta esse tempo, esse eu. Essa ideia de alguém que está presente porque veio do passado e está indo para o futuro. Quando isso é eliminado, a preocupação se dissolve, porque o futuro não está mais aqui, como uma projeção do pensamento. A angústia não está mais aqui, como a recordação do passado. Uma vez livres do movimento do pensamento, estamos livres do movimento do tempo. E não há mais esse eu. Há algo presente além da mente, além da consciência, além da pessoa. Esse é o encontro com a vida, esse é o encontro com a realidade. Mestre, nós temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, a sensação de isolamento me deixa totalmente sem energia. Como superar a depressão e sentir essa realidade divina? Ô Gilson, você aqui nos fala, repare a pergunta que foi colocada aqui no canal. Você fala em viver essa realidade divina, em sentir essa realidade divina. Mas a sua ideia de sentir, de viver essa realidade divina, repare, é para superar a depressão. Então, a sua ideia é de alguém presente superando a depressão,
para viver ou sentir essa realidade divina. Repare, isso pode parecer muito razoável. Mas aqui nós estamos sem compreender isso. A realidade divina, a verdade de Deus é algo aqui presente. Sim, é algo presente quando a depressão não está, a angústia não está, o medo não está, o eu, o ego não está. No entanto, a ideia de se livrar do ego para viver essa realidade divina é apenas uma sugestão do próprio eu, do próprio ego. Aqui, o que de fato nós precisamos para esta visão da realidade divina é da compreensão do movimento do eu, do movimento do ego. Portanto, não nos afastamos desse estado, que é o estado de angústia, o estado de depressão. Nós olhamos para ele, tomamos ciência do que ele representa. Nesta aproximação, porque há um olhar livre de qualquer ideia, conclusão, avaliação particular de se livrar, há um rompimento com essa condição. Eu digo isso, Gilson, porque, em geral, as pessoas têm uma outra visão. Elas querem se libertar do problema para poderem viver Deus. Mas a ideia de viver Deus é uma imagem que o pensamento construiu nelas sobre Deus, quando o que elas têm de fato aqui é o problema. Aqui a compreensão da verdade sobre nós mesmos é autoconhecimento. Então há um rompimento com essa condição, que é a condição do problema, do sofrimento, da desordem. Quando, a partir desse olhar livre do problema, porque esse sentido do eu não está mais. Então, sim, agora se revela essa realidade divina. Nós temos que começar aqui, exatamente aonde nos encontramos. O que você tem presente é o conflito, o sofrimento, o problema. Olhe para isso, não se separe, tome ciência, investigue, olhe de perto, sem colocar uma identidade presente. Algo ocorre, uma mudança acontece. É quando o sentido do eu nesse problema não está mais presente, que o problema se dissolve. E quando isso ocorre, essa realidade divina se mostra. Não se trata de encontrar Deus para se livrar dos problemas. Se trata de investigar a natureza do eu, deste mim, que é a própria natureza do problema. Olhar de perto isso requer a presença do autoconhecimento. Se aproximar e olhar de perto isso é soltar esse sentido do ego, deste mim, nesse modelo psicológico de ser alguém. Então, quando esse mim, esse eu, não está mais presente, quando esse modelo fica solto, o problema se dissolve. Então, essa realidade divina está aqui. Portanto, você não se livra do problema para encontrar Deus. Você toma ciência da realidade desse ser.
quando esse problema se dissolve, quando aprendemos a olhar, a observar, a ficar ciente do problema. Ciente do problema, fica claro que há uma entidade, que é o eu, o mim, sustentando essa condição. Se isso fica solto, se soltamos essa identidade, essa realidade se mostra. É por isso que aqui estamos enfatizando com você a beleza desse encontro com a meditação. E a meditação tem por base a compreensão daquilo que aqui está presente, que é o eu, e o que ele representa. Olhar, escutar, perceber, sem colocar neste momento esta identidade. É quando esta condição se dissolve e essa realidade divina se mostra. É o que estamos aqui juntos para compreender, para perceber. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros de final de semana que existem no formato online, presenciais e retiros de vários dias. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo, diretamente às nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos, para nos conhecermos verdadeiramente, além de podermos ter uma compreensão real desses assuntos. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e, mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Então, acordar é assumir a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza divina, nesta união consciente com Deus. Essa foi a revelação de Joel Goldsmith,